Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as notícias de hoje do Botafogo e um dia movimentado, um dia agitado, principalmente, claro, com o nome aí do Hernan Crespo em pauta, né? Como aquela que pode ser a opção mais próxima no momento, depois dessa longa jornada em busca de treinadores, entrevistas, a longa negociação com o Mancini, que ainda não está descartado, mas acaba se afastando um pouco mais e deixando o nome do Hernan Crespo mais próximo do Botafogo no momento. A gente vai trazer para vocês aqui do porquê do nome do Hernan Crespo, como próximo pode estar esse nome, falar um pouco também da trajetória do treinador e vamos falar também sobre a baita notícia que o meu amigo Bernardo Gentili trouxe sobre o Botafogo tá encaminhando a contratação do Wesley, cara. O Wesley, bom ponta esquerda, que jogou no Corinthians, estava lá no Al Nassr, enfim, a gente vai falar sobre isso também. Visto de trabalho já do Santi Rodrigues, deve estar sendo no bid até entre hoje e amanhã, pelo horário provavelmente amanhã. Tem reforço vindo do Grêmio e também o Marçal, que já chegou no CT Lonier hoje mesmo, já se preparando ali para o seu retorno ao Botafogo. Tudo isso e mais um pouco eu conto para vocês depois da vinheta. Bom, vamos lá. O nome do Hernan Crespo ele não chega a ser nenhuma novidade na torcida do Botafogo, até porque é um nome que já tinha circulado anteriormente, visto até como aquele possível final de fila, né? Não era prioridade no Botafogo, até tendo em vista que as entrevistas que o Textor fez e as tentativas em outros treinadores, como o Jardine, depois o Tata Martino, né? O próprio Vasco Matos mais recentemente, até mesmo o nome do Tite estava nesse bolo aí, digamos assim. E, por último, o nome do Mancini, que realmente é visto como uma pedida da mais difícil, apesar do Botafogo não ter descartado por completo o nome do treinador, mas a pedida altíssima aqui para os padrões do futebol brasileiro realmente dificultaram muito o andamento positivo dessa negociação com o técnico italiano. E aí ressurge, né, o nome do Hernan Crespo, que é visto com bons olhos dentro do Botafogo, é um nome que agrada, né, e se enquadra mais nos padrões tanto do futebol brasileiro, nos padrões também do próprio Botafogo. E quando eu digo que o nome do Crespo não é nenhuma novidade na torcida do Botafogo, é porque acaba sendo uma situação complicada. Você espera 54 dias para poder depois, vamos supor, anunciar o Crespo como novo treinador. Ainda não foi anunciado, ainda está naquela fase ainda de conversa. A gente espera que pelo menos até na sexta-feira já tenha uma definição do nome do treinador. Até ontem, conversando com alguns amigos da mídia independente, a gente meio que tinha esse prazo em mente. Não, de repente a sexta-feira pode ser um dia que realmente seja carimbado ali o nome do novo treinador, e aí o nome do Crespo acaba saindo na frente por esses quesitos que eu falei anteriormente. Mas pelo que eu pude acompanhar, até a torcida não teve essa rejeição com o nome do Crespo, não. Eu acho que a rejeição talvez seja mais com o momento, né? O nome do Crespo acho que foi bem recebido até. Eu vejo com bons olhos. Até o Guilherme mais cedo até falou, né? Olha, não era o que eu esperava, mas vejo com bons olhos, tendo em vista aqui, colocando na balança outros nomes que acabaram sendo cogitados, né? Dando um exemplo até do próprio Tite. E o que me pega de surpresa também é em relação a modelos, estilos de jogo e perfis de treinadores bem diferentes, né? Isso realmente me deixou um pouco preocupado, mas enfim, a gente confia nas escolhas e acho que o nome do Crespo pode ser um nome que pode dar jeito, né, nessa equipe do Botafogo pro restante da temporada, mas acaba causando estranheza por ser já um nome especulado anteriormente e parece que você entra no Ouroboros, né? Lógico que quando você arrisca muito, como o Botafogo fez, de mirar em nomes com a régua um pouco mais elevada, você corre um risco de negativa muito alto. Nomes como o Rafa Benítez, como o Tata Martino, como o próprio Jardine, nomes que estão num momento que realmente era mirar numa régua um pouco maior, né? O próprio Mancini não precisa nem falar pelo grande currículo que tem. E aí quando você tem esse tipo de situação, a quantidade de negativas sendo maior, você vai afunilando, e uma hora você realmente precisa ir nivelando a régua, e eu acho que foi o que aconteceu para chegarmos ao nome aí do Hernan Crespo, né? Como a gente já falou anteriormente aqui, é um técnico que foi campeão por onde passou, né? Até no próprio São Paulo realmente deixou boas impressões, muito mais até na torcida do que com os jogadores. Eu lembro muito bem do Barolo, que é um cara que eu acompanho muito, um jornalista torcedor também do São Paulo. Eu lembro dele falando muito bem num podcast que eu não vou me recordar agora, mas quando perguntado qual o melhor treinador que o São Paulo teve, e, citaram o Rogério Ceni ou alguns outros, ele falou categoricamente o Crespo.
E ele explicou as razões do porquê do nome do Crespo, não só por uma questão de modelo de jogo, de conseguir fazer o time do São Paulo jogar bem, conseguir ganhar aquele paulista que parece até ganhou um campeonato paulista, né? Mas não, naquela circunstância ali realmente foi um torneio que estava pesado, né? Tava realmente muito muito disputado naquele momento. E o Crespo conseguiu dar jeito naquele time. E um fator que ele colocou, que eu acho muito importante a gente elucidar aqui, que é a questão da liderança do Crespo e de cortar as asinhas de jogadores, né? É coisa que o Hernan Crespo conseguiu fazer no São Paulo, só que isso acabou custando a própria cabeça dele, digamos assim, né? Isso no relato aqui, completando o relato do próprio Barolo, né? A respeito do treinador. Então é um cara de pulso firme, é um cara que não vai aceitar gracinha de jogador. Então esse tipo de treinador eu gosto muito, esse tipo de liderança, o cara que não leva desaforo e o cara que coloca a ordem na casa, né? O estilo do Crespo, ele, apesar de sul-americano, ele é aquele cara que, com o tempo, ele foi se adaptando a uma escola muito semelhante até a alguns técnicos europeus, né? Até no seu modelo de construir a sua base técnica ali, né? De assistente, de completar a sua equipe, ele se assemelha muito o estilo mais de treinadores europeus. São dois fatores aí, esse fator de pulso firme, liderança e esse estilo europeu pode ser que despertem tenham despertado talvez positivamente para o Textor optar a escolha do Crespo, né? Talvez dar a carimbada final aí. E aí a gente vai precisar aguardar até o anúncio oficial do Botafogo, se realmente será o nome do Crespo, se realmente vai acontecer uma reviravolta com o nome do Mancini. E claro, depois disso tudo, a gente vai trazer aqui um vídeo completo, dissecando aqui o nome do possível treinador, sendo Crespo, sendo Mancini, sendo qualquer outro nome. A gente vai trazer todo detalhado aqui para vocês a carreira, né, do treinador, para a gente conhecer melhor quem vai pegar esse Botafogo na temporada de 2025. E aí, claro, depois da repercussão do nome do Crespo, né, virou pauta em outros programas esportivos, como no caso do Seleção Sport TV. Eles trouxeram o nome do Crespo em pauta e comentaram sobre o que eles achavam sobre o nome do Crespo. O próprio Rizek fez uma pergunta sobre se eles achavam uma boa ideia a vinda do Crespo pro Botafogo, e rolou o seguinte comentário aqui, né, do Losetti principalmente, né? Ele falou que, eu acho que quem não tem ideia nenhuma é o Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo não tem nenhuma ideia. O Crespo é uma boa ideia. Uma crítica aí a esse processo de escolha do treinador do Botafogo, né? São perfis muito diferentes, é um método profissional de escolha de técnico, mas com pitadas amadoras ou de clubes associativos. Acho que realmente acaba sendo a impressão que passa, né? Infelizmente, sobre esse processo tão longo para a escolha do treinador. Deu aquela impressão de abandono, né? Coisa que a gente sabe que não aconteceu, um abandono, de fato. O Botafogo continuou fazendo investimentos, mas acaba passando essa impressão pro torcedor, passando essa impressão para quem tá de fora. Enfim, e aí o Pedro Moreno, ele completa aqui, uma hora você fala do Tite, outra hora você fala do Crespo, outra hora você fala do Mancini. São treinadores de metodologias e ideias de jogo completamente diferentes. Isso, nesse ponto, eu concordo realmente, é uma coisa que me incomoda muito, fugir um pouco daquilo que é o que você pretende realmente como característica impregnada sua ali, né? O Botafogo sempre não, né? Desde o começo da SAF, a gente fala isso, tentou criar um estilo, uma metodologia de jogo. Então, quando você começa a sair um pouco para um modelo que não case com essa metodologia que você mesmo está tentando implantar, que é uma coisa que você precisa implantar por um bom tempo, num longo período de trabalho, por mais que você troque de treinadores com perfis parecidos, vão chegar lá e conseguir adaptar o estilo de jogo facilmente, né? Então, quando você tem essa diferença muito grande, o nome do Tite, para mim, claramente é o que mais se afasta disso. E aí, eu vou te falar, eu não acho o Tite um treinador ruim, não. Tô dando a sincera opinião aqui. Eu só acho que ele não encaixaria com o estilo, com o perfil que o Botafogo precisa, né? Pode encaixar em qualquer outro time, pode encaixar em qualquer outra situação, mas no Botafogo não acho que encaixaria. E acho que é muito diferente do perfil que é o perfil mais adequado pra gente, né? Por isso que o nome do Tite sempre me causou sempre muita estranheza. Enfim, e aí o Rizek até ironizou aqui, né? Ele colocou aqui a demora do Textor de encontrar o substituto do Arthur Jorge. Ele botou aqui, ó, se conversar com o técnico valer esse ponto, o Botafogo já largava no Brasileiro com 40 pontos, né? Cada reunião vale um ponto, enfim. Fez uma brincadeira aqui com a demora, né? Mas a repercussão do próprio nome do Crespo realmente foi visto como positivo tanto na imprensa como entre os torcedores. Eu acho que o problema realmente ficou, né, no processo que o Botafogo teve até chegar no nome do Crespo, por exemplo. Então isso acabou incomodando muito mais tanto a torcida quanto todo mundo que avalia o Botafogo do lado de fora. Resta a gente agora esperar
a decisão que vai ser tomada pelo Texel depois dessa reunião aí com o Hernan Crespo. Já tem as questões salariais ali conversadas e falta, claro, o principal, que é a canetada e o martelo batido, né? E aí a gente fica no aguardo, não tem pra onde correr. Tem que aguardar e eu espero muito que pelo menos até sexta-feira realmente seja a data limite ali, seja o dia final, para pelo menos a gente ter confirmado o nome do novo treinador do Botafogo para a temporada. Bom, vamos lá, sobre a notícia aí que o meu amigo Bernardo Gentili trouxe agora há pouco. O Botafogo está encaminhando a contratação do Wesley, que tá lá no Al Nassr, né? Ex-jogador do Corinthians aí, inclusive fez um dos grandes gols aí das últimas temporadas, que saiu driblando contra o Fluminense, né? Lembrando agora do gol aqui, o gol do Wesley contra o Fluminense, saiu driblando geral, aquele ponta esquerda arisco e um bom finalizador também, né? É destro, né? Joga ali pelo lado esquerdo, mas é destro, pode cortar para dentro, enfim. Aquele jogador que eu acho que realmente dá uma força maior aí pro setor ofensivo do Botafogo. O Wesley não estava tendo tanta oportunidade no time do Cristiano Ronaldo, e aí, claro, o cara fica ficando insatisfeito, pouca minutagem, não joga, não aparece, e aí viu com bons olhos também. É um jogador muito novo, né? Foi muito novo pra lá, tá com 19 anos o Wesley, e aí pode chegar pra arrebentar aqui no Botafogo, que eu, olha, gosto muito do Wesley, cara. Gostava do futebol dele no Corinthians, vi com uma boa surpresa esse nome, e aí a gente espera que se concretize também essa negociação com o Wesley, mas repito aqui, como disse o meu amigo Bernardo Gentili, tá a contratação encaminhada, né? Encaminhada, a gente sabe que faltam aí alguns detalhes finais para rolar aquela assinatura canetada, mas excelente notícia, ao meu ver, essa chegada do Wesley. Eu quero saber a opinião de vocês também a respeito da chegada do jogador ex-Corinthians, que eu acho um baita ponto esquerdo. Bom, vamos lá, algumas notícias rápidas aqui. O Santiago Rodrigues, né? Todo mundo querendo ver o Santiago Rodrigues atuando já pelo Botafogo. Já teve seu visto de trabalho regularizado, né? Recebido pelo Botafogo. Claro, o Santiago Rodrigues já está no processo de treinamento, já está treinando normalmente. Agora tem que só esperar sair no bid. Pelo menos até o horário que eu tô gravando esse vídeo aqui, não tinha nome do bid ainda do Santiago Rodrigues, mas já está no processo, como já tem o visto de trabalho. Essa regularização acontece o quanto antes. Repito aqui, não vai poder jogar a Recopa, obviamente, não conseguiu se inscrever a tempo, mas vai estar pronto certamente aí para o jogo de estreia contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Botafogo também acertou a contratação do Lucas Canidia, jogador de 21 anos do Grêmio, que chega aí para a equipe sub-20. Mas é aquele tipo de jogador que a gente não dá nada, mas é bom ficar de olho, né? É um moleque que onde passa consegue ser artilheiro, já foi vice-artilheiro inclusive do Campeonato Brasileiro sub-17, perdão, de 2022, que ele ficou atrás só do Hendrick, né? Que era um fenômeno daquela edição, e o vice-artilheiro era justamente o Lucas Canidia, né? Com esse nome aí, mas a combinação, no mesmo dia a notícia com contratação aí do Lucas Canidia e a possível chegada do Crespo, né? Não pode ser coincidência. Enfim, brincadeiras à parte, a gente teve também hoje a visita não, né? A revisita do Marçal ao CT Lonier, já fazendo os exames, já se preparando para o retorno. Gostei muito dessa volta do Marçal, até pela circunstância, né? Diminuiu bem o salário ali. Jogador que criou sua identificação, meio que deu uma volta por cima, pelo menos no meu ponto de vista. É um jogador que criou uma identificação muito bacana aqui com a torcida do Botafogo, com a instituição Botafogo. E aí foi diretamente ali a conversa com o Texel. O Texel também gosta muito do Marçal, e chegaram ao denominador comum. E pode ser aquele jogador que é um trunfo com uma temporada muito longa, né? A gente viu que ano passado isso foi importante demais e pode ser importante de novo na temporada 2025. Tá certo? Por enquanto é isso. Qualquer outra novidade a gente volta aqui no canal Gigante Glorioso com um vídeo curto, com mais notícias, enfim. Esperamos o quanto antes anunciar logo esse treinador, que a gente não aguenta mais, mas enfim. É isso, a gente nos resta aguardar, né? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui. Deixa aquele like e se inscreve aqui no canal antes que eu me esqueça, hein? Valeu, obrigado, fui.